Jovem Pan News. Jovem Pan News. Agora 4 horas 33 minutos. Aqui nos nossos estúdios nós recebemos hoje o jornalista Rodrigo Lins, que é autor do livro Internacionalize-se, Parâmetros para levar a carreira profissional aos Estados Unidos, sobre justamente a carreira e trabalho no exterior. Bem-vindo à Jovem Pan, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Obrigado, Marcela. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde. Bom, a gente vê, a obra ela traz 10 passos para quem deseja levar legalmente a carreira profissional para o exterior, né? Você tem essa história, você levou a sua carreira para lá, queria que você já começasse contando um pouco sobre a sua própria história. Sim, o livro é na verdade um compilado sobre a minha própria experiência de ter deixado o Brasil como profissional jovem e ter imigrado para os Estados Unidos legalmente. Eu descobri uma série de caminhos imigratórios que o governo americano oferece para os profissionais que querem levar a carreira, querem continuar trabalhando em suas áreas dentro dos Estados Unidos. E então eles acolheram a minha carreira profissional nos Estados Unidos, me concederam um green card. Confesso que foi até uma surpresa para mim, porque a gente não tem muitas informações dessa questão de vistos de trabalho sendo difundidas aqui nos Estados Unidos. E então foi assim que aconteceu. Eu acabei recebendo do governo americano a consideração da minha carreira como uma carreira extraordinária, e isso é extensivo a vários profissionais de várias áreas, né? Enfim. Acho que essa é uma pergunta interessante a respeito das áreas de atuação, né? Mas antes da gente falar sobre isso, só falar um pouquinho alguns dados. A gente tem uma pesquisa da Datafolha do ano passado que mostra que 70 milhões de brasileiros com 16 anos ou mais deixariam o Brasil se pudessem, né? Pelo menos 43% da população adulta já manifestou esse desejo de sair do país. E entre os jovens de 16 a 24 anos, essa porcentagem ela sobe para 62%. Então a gente percebe aí que há essa vontade de ir para o exterior e muita gente quer usar o trabalho para isso, né? Trabalhar lá fora, usar a carreira lá no exterior. Então, quais são essas carreiras que podem tentar um futuro, principalmente nessa questão dos Estados Unidos, que é onde você foi e fez a sua carreira? Sim, na verdade, hoje no Brasil, a gente tem essa força jovem que está muito mais transnacionalizada, né? São pessoas que estão conectadas com o mundo. Então, isso facilita que o jovem tenha informações sobre como é morar em outro país e acaba aguçando um pouco da curiosidade dele. Eu costumo dizer que o perfil do imigrante que mudou para os Estados Unidos há 10, 15 anos atrás, ele mudou. E hoje o jovem brasileiro que já se especializou em áreas da saúde, que se especializou em fisioterapia, odontologia, engenharia, arquitetura, enfim, as áreas não são delimitadas pelo governo americano, mas eles querem olhar o seu perfil profissional. Então a primeira indicação é que você procure um escritório de advocacia de imigração nos Estados Unidos para que você possa submeter a sua carreira a esse profissional, advogado de imigração licenciado para atuar nos Estados Unidos, e ele então vai fazer uma radiografia para você sobre qual o caminho migratório que o governo americano oferece para que você continue trabalhando na sua área e não perca o investimento de carreira que você fez aqui no Brasil. Claro, e tem também essa questão da diferenciação do visto, né? Tem um visto específico para quem vai a trabalho, um visto para quem vai morar, um visto para quem é turista. Isso é importante também ter essa ajuda legal, né? Sim, na verdade hoje os brasileiros cometem uma falha que é muito crucial e muito combatida inclusive pelo presidente Donald Trump, que é usar o visto de turista para trabalhar ou o visto de estudante para trabalhar. Isso é considerado pelo governo americano como uma violação do status original do seu visto. Então, é muito importante para quem tem a intenção imigratória de trabalhar no exterior, de levar a sua carreira profissional para o exterior, é muito importante que essa pessoa consulte antes de ir aos Estados Unidos. Comumente a gente observa casos de brasileiros sendo deportados, de brasileiros sofrendo algum tipo de punição pelo governo americano porque violaram essa intenção inicial do visto. Então, vistos de trabalho, esse visto especificamente que eu repercuto no meu livro, é um visto dentro de uma categoria chamada habilidades extraordinárias e habilidades excepcionais. Esse visto está sendo muito utilizado por brasileiros agora. Existe um outro visto que é o visto O, que o governo americano tem concedido para cabeleireiros, maquiadores, tatuadores. Então, as áreas são várias, diversas, mas o perfil de talento que eles buscam, os critérios que eles buscam é que você precisa estudar para ver se você atinge ou não esses critérios. E é legal você falar isso da questão das carreiras, porque a gente via há muito tempo também a questão de pessoas que queriam sair do Brasil e de outros países, principalmente países centro-americanos, para tentar trabalhar nos Estados Unidos e acabavam trabalhando em áreas
talvez não tão especializadas, que não dependessem tanto de uma formação como uma faculdade ou um mestrado, enfim, áreas mais braçais mesmo. E agora a gente vê que também há esse caminho para pessoas que são mais especializadas, que têm uma certa formação. Sim, o que está acontecendo agora é exatamente o que aconteceu com as empresas na década de 90. As empresas brasileiras e estrangeiras, elas passaram a pressupor as suas fronteiras e estabelecer uma filial, até mesmo as suas matrizes nos Estados Unidos. Acontece que agora essas empresas, elas estão demandando inteligência, elas estão demandando profissionais de alto gabarito para assumir esses cargos e conduzir esse processo. Então, o que está acontecendo hoje é uma internacionalização de carreiras. A gente consegue observar profissionais de Tóquio, japoneses trabalhando em Manhattan, conseguimos observar profissionais canadenses trabalhando na Flórida, e por que não brasileiros, que já inclusive representam uma grande margem de renda no próprio Estados Unidos. E você falou da questão do turismo, né? Que as pessoas às vezes aproveitam o turismo, a viagem de turismo, para depois voltar e querer ficar, fazer residência e trabalhar, enfim. Mas também tem essa questão, né? Das cidades que acolhem o seu tipo de trabalho. Isso é importante também. Você fala sobre isso no livro, né? Sim, é verdade. Eu listo 10 cidades, as 10 principais cidades que oferecem, inclusive, benefícios a depender da área que você atua. Então, o principal erro cometido hoje por brasileiros eu fui visitar Orlando e vou mudar para Orlando porque é a única cidade americana que eu conheço. Não. Às vezes a cidade que, para o seu perfil profissional, para o que você faz como ofício, vai ser uma outra cidade, vai ser uma cidade, inclusive, que nem é famosa. A gente tem o estado do Texas, só no Texas nós temos 5 cidades que são muito pró-imigrantes nessa linha de categoria profissional que a gente está falando. Vamos dar um spoiler, então, aqui do livro. Cite uma cidade que acolhe um profissional dessa forma. Austin, por exemplo, no Texas, é uma das cidades. A gente tem cidades no Colorado que, inclusive, dão bolsas de até $10 mil para profissionais que queiram ir para lá. A gente tem hoje nos Estados Unidos uma realidade de taxa de natalidade muito reduzida em algumas cidades. Então, a população vem envelhecendo, mas a juventude não está crescendo junto com esse envelhecimento da população. Então, esses estados e essas cidades, eles estão em busca de mão de obra de imigrantes qualificados, com autorização de trabalho para atuar nos Estados Unidos. Claro. Bom, nós estamos conversando aqui com o jornalista Rodrigo Lins, que é autor do livro Internacionalize-se, Parâmetros para levar a carreira profissional aos Estados Unidos, dando algumas dicas aí para a gente saber como levar de fato o trabalho para o exterior. Mas a gente também percebe que além dessa vontade das pessoas de ir para o exterior, também tem aquele desejo de se profissionalizar fora, principalmente dos Estados Unidos, Canadá, que são locais aqui mais próximos da América, na América do Norte, né? E também se profissionalizar e depois voltar para o país, para o Brasil, com novas experiências. Também tem esse desejo muito grande entre alguns brasileiros. Também tem como fazer isso, né? Estudar e se profissionalizar, fazer uma carreira profissional, construir uma carreira profissional e depois voltar aqui para o Brasil. Sim, tanto eu divido no livro vistos imigrantes e vistos não imigrantes. O governo oferece uma série de vistos para não imigrantes, que são esses vistos temporários, né? O visto F1, por exemplo, que é o de estudante, que você pode pedir aqui do Brasil. Existem vários outros vistos que o governo oferece que não te concedem residência permanente nos Estados Unidos, mas que te permitem trabalhar, morar nos Estados Unidos durante um tempo, até que você alcance aquilo que é o seu objetivo. O mais importante para quem deseja internacionalizar a carreira trace seu objetivo, saiba o que você quer nos Estados Unidos ou em qualquer outro país e pesquise a legislação. A gente vive hoje um cenário internacional cada vez mais hostil, com imigração ilegal, e eu acho que para o brasileiro que leva prejuízo, a gente convive com muitos brasileiros que se internacionalizam errado e acabam levando muito prejuízo. E uma outra dica que eu sempre dou também é cuidado com as informações falaciosas da internet, do YouTube, para que a gente evite esse tipo de prejuízo e você não sofra com a sua família. Com certeza, é importante ter a informação correta, procurar a fonte, né? E, Rodrigo, quais são os critérios para você conseguir um visto nesse modelo de questão profissional? Porque a gente sabe que hoje em dia é muito difícil até conseguir, dependendo do país, conseguir um visto até mesmo de turista. Aqui mesmo no Brasil, uma série de requisitos que precisam ser preenchidos. Muita gente tem o visto para conhecer, até mesmo como turista negado, justamente por essa questão
questão que você comentou da hostilidade para a imigração ilegal, não só nos Estados Unidos, mas como em muitos países da Europa também. Então, quais são os critérios que as pessoas precisam ter para conseguir esse visto profissional? Eu costumo dizer que existem dois caminhos, né? O caminho fácil e o caminho certo. O caminho fácil é o que os brasileiros têm empreendido ao longo dos últimos 5 a 10 anos, que é imigrar para os Estados Unidos com visto de turista e estudante, que não permite trabalhar e atuar lá e fazer o seu dinheiro e viver essa vida que a gente já conhece. O caminho correto é você averiguar essas categorias. Por exemplo, dentro do visto de habilidades extraordinárias, existem categorias que são um pouco subjetivas e que o advogado de imigração vai poder te orientar. Por exemplo, se você ganha acima da média na sua área, se você tem artigos publicados, se você tem reconhecimento nacional ou regional dentro da sua área, se os seus pares te reconhecem como um profissional gabaritado. Então, os critérios, eles são muito construídos em cima da nossa atuação no Brasil. Eu acredito muito na força do jovem brasileiro, a gente se especializa muito, então eu acho que são documentos fáceis de ser conseguidos para que você submeta essa documentação toda ao crivo de análise do governo americano e receba aí. Às vezes é mais fácil do que você imagina. Então a gente deixa a dica aqui, o livro Internacionalize-se, Parâmetros para Levar a Carreira Profissional aos Estados Unidos. E aqui tem todas essas dicas de como proceder, como conseguir de fato chegar a esse visto de trabalho lá para o exterior, principalmente para os Estados Unidos, né, Rodrigo? Sim, quem tiver interesse pode me seguir no Instagram, jornalista Rodrigo Lins, e lá vai ter todas as informações, inclusive de compra online do livro. Ah, legal. E aí já tem compra online para todo o Brasil, sim, todo mundo. Sim, só comprar online. E aí a minha experiência consolidada na prática, eu acho que é até parte um pouco da minha ajuda, da minha motivação de ter escrito esse livro é exatamente essa, para que mais brasileiros consigam imigrar legalmente e consolidar suas vidas fora do país sem essa pecha de que é imigrante ilegal, né? Perfeito. Agradeço muito sua participação aqui, sua vinda aos estúdios da Jovem Pan. Nós conversamos com o jornalista Rodrigo Lins, que é autor do livro Internacionalize-se, que fala aí parâmetros para levar a carreira profissional aos Estados Unidos, dicas de como levar essa carreira, internacionalizar o seu trabalho e, claro, ter muito sucesso no exterior e também aqui no Brasil. Muito obrigada, viu, Rodrigo? Um abraço. Abraço, até mais.